Bom dia, pessoal. Meu nome é Pamela. Eu vou moderar a mesa hoje. E para compor nossa mesa de Oriente Médio, eu vou chamar o Issam Menem, que é especialista em negócios internacionais do PUC Paraná, pesquisador associado do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos Estratégicos de Geopolítica e Integração Regional. Isso é bacharel em Relações Internacionais pela UNILA, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Integração Contemporânea da América Latina. Também para compor nossa mesa, eu vou chamar o professor James Onig, geógrafo por formação, professor de Relações Internacionais da FACAMP, pesquisador do Programa de Estudos Pós-Graduados de Economia Política da PUC São Paulo e do Grupo de Estudos de Guerras, Massacres e Genocídios da Unesp São Paulo. Também autor de livros didáticos e membro da Cátedra Antônio Espinosa de Relações Internacionais do Instituto Giordano Bruno de Pesquisa Social. E, por fim, vou chamar Monique Sochachevski, que é doutora em História, Política e Bens Culturais pela FGV, onde foi coordenadora do MBA em Relações Internacionais, bem como no programa de pós-graduação, em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em instituições de ensino superior, como PUC-Rio, Unisalle e Universidade Católica de Petrópolis. Atuou como coordenadora acadêmica e de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais de 2018 a 2020. Atualmente é professora colaboradora do IDP e do Centro de Excelência Jean Monnet, da Escola de Direito da FGV Rio, e também realiza palestras para a Escola de Guerra Naval, Escola Superior de Guerra e o EC. Monique também é cofundadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Oriente Médio, o GEPOM, e autora dos livros Trópicos Orientais, Orientes Tropicais, Reflexões sobre o Brasil e o Oriente Médio, e do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastes e Conexões entre o Brasil e o Império Otomano, 1850 a 1919. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar a palavra. Issam, pode começar a sua fala. Bom dia, Pamela. Bom dia, professores. Queria primeiramente agradecer o convite da organização. Quero elogiar a programação que está muito rica do evento. Saudar os professores, que é uma honra compartilhar esse espaço com eles, professores referências nas suas áreas, e a todos que estão assistindo. Bom, como introdução, eu me sinto na obrigação de desconstruir um pouco o imaginário em torno do Oriente Médio. Essa região que é cheia de mistérios ainda, né, para os povos ocidentais. Bom, eu preciso começar falando que não é uma região com vocação militar, né? O jovem árabe ele não nasce gostando de guerrear. Houve até um episódio engraçado na semana passada em que uma senhora, comentando comigo sobre a região, ela me pergunta como eram aqueles homens-bombas, né? E por que eles faziam aquilo? Porque isso não era da nossa cultura, né, aqui no Brasil. Então, ela acabou atrelando a questão dos homens-bombas à cultura regional, né? E é esse tipo de ideia que a gente precisa desconstruir para conseguir entender o cerne dos problemas da região. Precisamos ter consciência, primeiramente, de que é uma região que está inserida no famoso terceiro mundo, e acaba compartilhando problemas sociais frequentes do sul global. Por exemplo, é uma região com uma distribuição de renda muito desigual, é uma região com muita corrupção estatal, um alto nível de desemprego, é uma região que lida com fuga de cérebros, um baixo nível de escolaridade e uma infraestrutura muito ruim. É claro que existem algumas exceções, né, como as pequenas petromonarquias do Golfo, como é o caso do Catar, do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados Árabes, e em certa medida a Arábia Saudita, mas que já lida com maiores problemas sociais. Bom,
Para exemplificar, da mesma forma que a gente assiste aqui na nossa região, na América Latina, jovens e pessoas marginalizadas que acabam se associando a grupos e organizações criminosas como meio de ter alguma renda, uma vida mais digna, mais conforto, o mesmo ocorre com a juventude árabe e com aquelas pessoas. Pessoas que muitas vezes não têm o que comer durante o dia, né? Essa é a grande realidade do Grande Oriente Médio. O Golfo faz parte do Oriente Médio, mas é uma pequena parte do Oriente Médio. Bom, e é nesse cenário caótico que essas potências regionais acabam se proliferando e reproduzindo seus interesses, né? É preciso lembrar que o Oriente Médio, ele não tem uma única potência, né? Não é uma região unipolar, mas sim algumas potências médias regionais, como é o caso dos dois protagonistas hoje, Arábia Saudita e Irã, como outros, como Israel, Turquia e Egito, e a região tem assistido a ascendência de outros coadjuvantes na região, como é o caso do Catar e do Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Bom, essas potências, elas acabam tirando proveito do vácuo político que existe, principalmente nas periferias do Oriente Médio, né? E acabam projetando influência e poder, né? Essa influência, ela se apresenta de diversas maneiras. Muitas vezes é religiosa, muitas vezes é financeira, muitas vezes é bélica, militar, muitas vezes é cultural, social. Bom, falando um pouco mais sobre os dois casos de hoje, a Arábia Saudita e o Irã, eles estabelecem relações diplomáticas em 1929, né? Após uma assinatura de tratado de amizade. Bom, no entanto, essas relações não eram tão ativas até a década de 60, mais ou menos. Principalmente devido a diferenças internas religiosas, né, práticas religiosas, diferenças entre seus povos, mas pela questão do reconhecimento de Israel por parte da dinastia do Shah Pahlavi, né, que até então era um dos maiores aliados estratégicos, não só de Israel, como de muitos países ocidentais. Porém, na década seguinte, na década de 70, a Arábia Saudita começa a se sentir um pouco mais ameaçada pelo Irã, mas principalmente pela modernização do Estado iraniano como das Forças Armadas iranianas, além de começar a lidar com problemas territoriais pelo Golfo Pérsico, né? Principalmente em algumas ilhas do Golfo Pérsico. Porém, é preciso ter consciência de que essa relação nunca foi tão agradável, né, tão amigável como nos anos entre 68 e 79. Porém, em 79 ocorre o famoso episódio assistido por todo mundo, conhecido como a Revolução Islâmica Iraniana, né, de 1979, onde se inicia uma grande ruptura das relações entre o Irã e a Arábia Saudita. Não só com a Arábia Saudita, mas com o Golfo como um todo. Bom, e desde então, a relação dos dois presenciou alguns importantes incidentes, como, por exemplo, em 1984, onde caças iranianos alvejaram um petroleiro no Golfo Pérsico e algumas estruturas na Arábia Saudita. Em 87, aconteceu um importante confronto entre peregrinos iranianos na cidade sagrada de Meca contra forças de segurança sauditas. E como resposta, a Arábia Saudita acabou proibindo a entrada de civis iranianos para qualquer atividade religiosa dentro do Irã. Bom, no ano de 88, a Arábia Saudita corta suas relações diplomáticas com o Irã e retornam apenas em 1991. E desde então, a relação dos dois tem sido turbulenta e assistiu esporádicos atentados terroristas em ambos os territórios, mas sempre com a natureza meio duvidosa e nada comprovado. Bom, para deixar bem claro agora, quais são as maiores divergências entre os dois? São divergências ideológicas,
interpretação do Islã, né? A Arábia Saudita tendo a grande parte de sua população seguindo o islamismo sunita, e o Irã como a grande nação xiita do mundo islâmico. Ambos acreditam ter a vocação natural de liderança do mundo islâmico. Ambos divergem de como a região deve se inserir na economia global, e principalmente no que se refere às relações e alianças com países ocidentais, né? Então, desde que esse novo governo iraniano chega ao poder em 79, é desenvolvido um projeto regional para o Oriente Médio, conhecido por alguns como o Crescente Xiita. Bom, o que é o Crescente Xiita? Eles têm como objetivo político apoiar todas as comunidades xiitas pelo Oriente Médio. Isso inclui o Bahrein, a comunidade xiita no Iraque, a comunidade xiita no sul do Líbano, por exemplo, como apoiar parceiros estratégicos, como é o caso da Síria também. Por outro lado, como resposta, a Arábia Saudita ela desenvolve uma estratégia de contenção dessa presença iraniana no mundo árabe, principalmente. Para isso, a Arábia Saudita ela acabou firmando alianças estratégicas muito importantes, não principalmente com os Estados Unidos, mas com outros países da OTAN, por exemplo. E aí que não é coincidência que nos últimos anos a gente vê a Arábia Saudita firmando acordos recordes na área militar, sendo considerado hoje o maior importador de material bélico do mundo, né? Claro, sempre guiados por essa ameaça, por essa tal ameaça iraniana na região, né? Apesar desses dois países nunca terem guerreado diretamente, eles acabaram terceirizando esses conflitos, né, em diferentes frentes de batalha pela região. Como foi visto no caso do Iraque, por exemplo, na guerra Irã-Iraque, em que a Arábia Saudita foi um dos principais apoiadores da ofensiva de Saddam Hussein contra o Irã, né, apoiando financeiramente, militarmente, logisticamente e tecnologicamente. Isso foi visto e ainda é visto no Líbano, que é um grande campo de batalha entre ambos, principalmente pela geolocalização libanesa, né, com a fronteira sul com Israel, em que o Irã ele é um dos principais parceiros estratégicos não só da comunidade xiita libanesa, mas do grupo do Hezbollah, né, que é um partido muito influente politicamente e militarmente no Líbano. Então, como resposta, a Arábia Saudita ela acabou incentivando e fortalecendo os grupos sunitas no Líbano para contrabalancear a influência política do Hezbollah no Líbano, principalmente o grupo do ex-primeiro-ministro Hariri, né, que é uma das principais forças políticas sunitas do Líbano. Bom, outra frente de batalha muito importante, que teve grande repercussão internacional, foi a Síria. A família Assad, não só o Bashar, mas como o pai, foi e ainda é um dos grandes pilares geopolíticos do Irã no Oriente Médio. Então, como resposta, a Arábia Saudita ela financiou fortemente a oposição, toda aquela movimentação que se iniciou em 2010, 2011, não só financeiramente, mas militarmente eles acabaram apoiando alguns dos grupos armados contra o governo. Claro que muitos desses grupos eram alternativos às manifestações populares que ocorriam. Eu não digo que as manifestações eram armadas, mas existiam alguns grupos alternativos às manifestações que sim eram armados e eram financiados por alguns países do Golfo, entre eles a Arábia Saudita. Outra frente importante de batalha é o Iêmen, que há mais ou menos 2 décadas tem principalmente os líderes e o grupo dos Houthis, né, apoiados pelo Irã,
como uma alternativa de poder aos aliados sauditas no país. E esse caso tem se destacado bastante entre os analistas de segurança, principalmente no que tange à cooperação tecnológica entre ambos, né? O Irã, ele tem transferido tecnologia para o grupo dos Houthis, principalmente no que tange à fabricação de mísseis, em que assistimos vários ataques saindo do Iêmen e atingindo o território saudita nesse tempo. Outro caso importante foi um episódio político entre o Catar e a Arábia Saudita, em que o Catar ele ensaia uma aproximação política com o Irã, o que gera grandes desdobramentos políticos e diplomáticos entre o Catar e a Arábia Saudita. Como retaliação, a Arábia Saudita ela proíbe a entrada de civis advindos do Catar para qualquer tipo de atividade religiosa em seu território. São nesses casos e episódios que a gente vê como a Arábia Saudita ela utiliza fortemente seu soft power contra o Irã, né? Principalmente no que tange a questões religiosas. Isso não é utilizado somente com o Irã, mas com os apoiadores iranianos na região, né? A Arábia Saudita ela detém as duas maiores cidades, as duas cidades mais sagradas do islamismo, né? Meca e Medina. E além de influenciar politicamente as estruturas políticas do Oriente Médio, como a Liga Árabe e o Conselho de Cooperação do Golfo, em que a Arábia Saudita ela tem um papel de líder em ambas e sempre que pode acaba voltando esforços contra qualquer tipo de influência iraniana na região. Bom, esse foi uma breve introdução ao cenário, né, do que o Oriente Médio vive. Eu me coloco à disposição para perguntas ao final das apresentações. Queria agradecer novamente a oportunidade e quero deixar a palavra com o professor James aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos. Me escutam? Sim. Espero que estejam todos bem, todos em segurança, né? Nesses tempos de Covid. Queria agradecer muito o convite da organização mais uma vez, agradecer demais a possibilidade de dividir com vocês essas inquietudes e me colocar assim muito feliz por estar conhecendo o professor Issam, né, que mostra seu engajamento intelectual de primeira linha nesse assunto. É uma alegria, Issam, estar com você aqui, muito bom. E conhecer e conversar com a Monique, que a gente tem amigos em comuns e pessoas queridas, e a admiração é de longa data, viu, Monique? A admiração é de longa data e a gente fica feliz de poder trabalhar com vocês. Quero agradecer também a Pamela, que está aí ajudando a gente, né? E convidar vocês para a gente fazer uma viagem aí no tempo e no espaço, para a gente entender um pouquinho essas relações entre os dois países. A Pamela, será que consegue colocar os slides aí, só para a gente dar uma analisada? Nós vamos começar a conversar hoje, gente, a respeito de uma situação que é realmente muito interessante do ponto de vista do Oriente Médio, né? Do ponto de vista do Oriente Médio, a gente não pode esquecer que há uma disputa muito séria entre a Arábia Saudita e o Irã, não é? Eu acho que a organização foi muito feliz em colocar esse tema, porque eu acredito que ele é um tema abrangente, sabe? Ele é um tema que, como é muito comum se usar hoje, né? Ele é estrutural e estruturante, né? Das relações internacionais nesse campo especialmente da geopolítica. Então, queria conversar com vocês, pegando o vácuo do professor Issam, quando ele fala exatamente isso. Nós estamos diante de uma disputa por hegemonias, uma disputa importante entre uma monarquia e uma república. Por mais que seja paradoxal ou diferente, o Irã é uma república islâmica, enquanto que a Arábia Saudita é uma monarquia. Então, as origens dessa situação realmente estão a partir de 79,
quando acontece a Revolução Islâmica e quando o Irã deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Esse modelo de governabilidade imposto pelo Irã com o islamismo político também é um elemento importante, porque coloca, eu gostaria de usar a palavra risco, mas não me ocorre uma outra palavra agora, em risco as grandes monarquias árabes da Península Arábica, coloca em xeque, coloca em dúvida a legitimidade dessas monarquias nessa região. Não é? Eu queria remontar, então, 3 aspectos importantíssimos para a gente entender um pouquinho mais essas relações. O primeiro aspecto que eu queria lembrar a vocês é o aspecto da tensão em torno das questões especialmente nucleares. Vocês sabem muito bem que a Arábia Saudita é um aliado muito forte dos Estados Unidos. Mas, historicamente, nós temos que entender que o pacote nuclear iraniano foi desenvolvido na época que o Irã era uma monarquia, com o apoio dos Estados Unidos naquela campanha pós-Segunda Guerra Mundial de legitimar a energia nuclear, não é? Tirando das costas um pouco o grande peso da bomba atômica, mostrando que é uma energia diferente, que veio para ficar. Então, o pacote nuclear começou a se desenvolver aí. A partir de 79, com o rompimento com o Ocidente e a continuidade do programa nuclear iraniano, os Estados Unidos se coloca diametralmente contra esse desenvolvimento, pois acusa o Irã, que junto com a Arábia Saudita são signatários do Tratado de Não Proliferação, de tentarem burlar o tratado e tentar desenvolver um pacote armamentista nuclear. Então, a partir de 79, as relações no campo nuclear vão ficando cada vez mais tensas. E a gente não pode esquecer de um detalhe importante. Por via da Guerra Fria e por um caminho mais amplo, a Arábia Saudita manteve durante muito tempo relações simbióticas, intestinais, com o programa nuclear do Paquistão. Então, esse programa nuclear paquistanês, ele foi, em grande parte, financiado por grana dos petrodólares, gente. Entrou grana desses petrodólares no programa do Paquistão. E aí, é incrível, né, Sam, como isso se amplia, né? Essa questão se amplia, Monique, porque o que acaba acontecendo? Isso já vai dar no jogo da Caxemira, né? Isso vai acabar beirando as questões da Caxemira, o pacote nuclear indiano, o pacote nuclear paquistanês. Então, os sauditas sempre tiveram, eu vou dizer, um plano B, não é? Um plano B da sua energia nuclear. Bom, gente, vocês viram o que aconteceu. Quando o Irã começou a se colocar como um player cada vez maior dessa questão nuclear, os sauditas colocaram todo o seu lobby dentro dos Estados Unidos para justamente evitar que esse pacote avançasse. Então, eu queria destacar para vocês, pessoal da Ferisp 2020, prestem bem atenção no detalhe, turma. É muito importante entender que, além da pressão natural dos Estados Unidos, anti-iraniana, anti-república xiita, anti-islâmica neste sentido, existiu também um lobby saudita em Washington muito forte para os Estados Unidos se posicionarem firmemente contra o pacote nuclear iraniano. Firmemente. Lembremos nós aqui no Brasil que nós tivemos um papel importante nessa história, quando então, junto com a Turquia, o Brasil se posicionou como fiel depositário do urânio para evitar que os iranianos tivessem a bomba. O Brasil e a Turquia chegaram a se comprometer a guardar esse urânio para evitar que a quantidade de urânio para o desenvolvimento de bombas ou de combustível, né, como queiram, pudesse chegar ao limite da própria fabricação de armas. Então, gente, é muito importante a gente lembrar disso. A Arábia Saudita já ameaçou várias vezes de desenvolver também um pacote nuclear, de também trazer um pacote nuclear via Paquistão,
Isso já aconteceu no começo dos anos 2000, mas agora eles estão especialmente fortes nesse contorno em volta do Irã para que ele evite se expandir. Pamela, vamos colocar o próximo slide para a gente entender? Eu queria chamar a atenção de vocês justamente para isso. O que chama a atenção nesse pacote nuclear iraniano, e que assusta, de certa forma, geoestrategicamente, é que os iranianos encontram reservas minerais para exploração nuclear, encontram aceleradores, laboratórios, colocaram uma série de plantas nucleares espalhadas pelo seu território. E isso chamou muito a atenção dos grandes estrategistas, porque eles perceberam que se quiserem realmente detonar o pacote iraniano, eles vão ter que fazer um ataque maciço ao território iraniano. Talvez, gente, aí esteja a explicação, porque não houve nenhum bombardeio, como aconteceu em outros países, como a Líbia, que foi acusada, e outros tantos, de tentarem desenvolver um pacote nuclear, porque os iranianos estrategicamente se colocaram, dispuseram as plantas nucleares ao longo do seu território. Isso é uma especulação do James, tá? Eu que estou especulando aqui, não tenho prova nenhuma disso, mas em época de revista Caras, vale também, né? Em época que as fofocas rolam soltas, vale também mais essa fofoca. Ô, pessoal, se a gente parar para pensar, essa disputa entre eles, ela é uma disputa tão séria, mas tão séria, que coloca a região, deixa eu tentar mostrar para vocês, tentar falar para vocês de uma forma mais direta, mais científica possível. A escala regional do conflito já extrapolou faz tempo, gente. A escala regional do conflito já extrapolou faz tempo. O Irã, sim, é muito bem preparado para essas questões. O Irã, sim, está muito bem preparado para essas questões, apesar da crise econômica, que daqui a pouco eu vou mencionar para vocês. O Irã vive hoje, geoestrategicamente, uma postura muito interessante. Eu queria exemplificar com um fato que aconteceu recentemente, para a gente viajar um pouquinho nessa história, para a gente voltar depois para a questão estratégica. Vejam vocês a habilidade política dos líderes iranianos ao darem suporte de petróleo para a Venezuela, que está em crise, né? Mostrando ou tentando mostrar a existência de um eixo anti-americano, né? Uma linha anti-americana, anti-estadunidense, formando um bloco importante, Cuba, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, talvez aí, né? Aqui mostrando um pouco mais as ambições da política externa iraniana, né? E isso é muito forte, muito relevante, porque, vou falar, antes que a ansiedade é maior para falar do que deixar vocês ansiosos, então deixa eu falar. Seguinte, sabe quem está entrando nesse jogo com o Irã? A China, gente. A China está vindo com um pacote muito forte de dinheiro, de financiamento, em dois contextos, acordos bilaterais e também na grande nova rota da seda. Então, eles estão muito fortes. Então, os eixos estão começando a ficar muito claros. E eu não sei se essa pandemia ela veio também para clarear um pouco mais essa situação, porque isso se expandiu de uma forma muito rápida e ligeira para as questões que nós estamos vivendo hoje, né? Outro dia eu estava falando com os alunos, Monique, sobre a ideia da Argentina, né? O investimento que vem chegando na Argentina, vindo da China, a ponto de o pessoal usar o termo Argentina, né? Então, você vê como a coisa está acontecendo de uma forma muito rápida, gente. Eu vou pedir para a Pamela colocar o próximo slide, então. Vamos lá. Gente, deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Desde o final da segunda invasão iraquiana, os Estados Unidos vêm diminuindo o número de soldados deles na Arábia Saudita, tá? Desde do final da segunda invasão. Eles estão fazendo também a mesma coisa. Eles estão distribuindo soldados por vários países da região, cobrindo uma área um pouco maior, com um número de soldados menor em cada quartel. E na Arábia Saudita, eles diminuíram drasticamente. Aquelas grandes bases sauditas, hoje, em número de soldados, estão diminutas, tá? Estão muito diminuídas.
Mesmo assim, ainda existe a presença de consultores, um certo contingente de soldados que ficam nessa região. Então, quando a gente começa a pesquisar os dados, buscar as estatísticas e entender um pouco mais esse quadro, né, a gente percebe que os americanos já se posicionaram, repare bem, ao longo de todo o Golfo, né? Eles já vão se posicionando ao longo do litoral, colocando os países dos Emirados como seus aliados. Tenho certeza que nós vamos escutar isso de uma forma brilhante daqui a pouco. A gente vai entender essa realidade. E, no caso, esta região vem se transformando, sim, num grande acordão militar com os Estados Unidos. Isso é prova de que, realmente, o cerco ao Irã está cada vez mais forte. E isso é muito importante destacar, que o cerco ao Irã é cada vez mais forte. Todos aqueles países limítrofes ao Irã estão passando por conturbações ou movimentações políticas que mostram claramente como o Irã passa a ser um país extremamente cercado na região por se manifestar como uma ameaça. Primeiro, as monarquias árabes constituídas aí. Lembrando sempre que os iranianos não são árabes, são persas. Em segundo momento, pela sua predisposição de rejeitar qualquer tipo de influência ocidental. E, portanto, a situação ficou dramática. Vamos lembrar para vocês aonde tem um quartel ainda dos Estados Unidos? Mais o próximo slide, por favor, Pamela, para a gente entender. O próximo slide, isso. Essa é uma das bases americanas que restou pertinho de Riad, né? Aliás, motivo de muita controvérsia, hein? Motivo de muita controvérsia do ponto de vista religioso, né? Porque os mais contundentes dizem que isso é uma usurpação das terras santas, né? Permitir que haja um quartel americano nessa região, uma usurpação das terras santas. E a gente não pode esquecer que esse quartel hoje tem menor número de soldados, como eu disse a vocês, e os americanos estão numa estratégia de distribuir mais soldados pela região. Como nós estamos falando desses momentos mais recentes, dessa questão geoestratégica, eu queria lembrar a vocês que o governo Trump também tem se manifestado dessa forma, com essas ideias. Isso vem acontecendo mais precisamente do Obama para cá, viu, gente? Mais precisamente do Obama para cá. Mas o governo Trump vem se manifestando também por distribuir mais esses soldados ao longo do território, tá? Recentemente ele diminuiu o número de soldados na Alemanha, começou um pacote de a cooperação militar mais forte com a Polônia. Então, realmente, os Estados Unidos desaparece do ponto de vista numérico para tentar aparecer do ponto de vista territorial. Eu não tenho muita convicção disso, mas me parece que isso já é um pequeno preâmbulo das guerras tecnológicas. Não há necessidade tanto de soldados, mas sim de pontos importantes, onde a gente pode encontrar, com certeza, técnicos, especialistas, tropas de elite preparadas para manejar, para articular guerras cibernéticas com drones, etc. Então, realmente, está tendo uma mudança no quadro militar mundial, mas, e aí eu queria, antes da gente entrar na nossa última parte, eu queria fazer um pequeno preâmbulo disso para a gente entender. Gente, do ponto de vista energético, a questão petrolífera sendo tão importante como é, os Estados Unidos, nos últimos anos, ele vem partindo para uma autonomia energética. Infelizmente, alguns analistas dizem que, está acontecendo uma autonomia energética dos Estados Unidos, então os Estados Unidos não têm mais interesse no Oriente Médio. Eu sou muito resistente a acreditar nisso. A questão petrolífera, ela é uma das questões, mas existe a questão geoestratégica, geopolítica, territorial. Quem são os aliados norte-americanos nessa região? Por mais que hoje os Estados Unidos importe pouco mais de 28% daquilo que precisa e tem condições de sobreviver sem o petróleo dos outros países hoje, porque também estão, vamos dizer assim, gastando dinheiro em outras fontes de energia, até mesmo poluentes, né, gente? O shale gas, os Estados Unidos não vai tirar o pé tão fácil dessa região. Vou tentar interpretar isso de uma situação que a gente viu recentemente. Acabou a tragédia da explosão em Beirute,
o que aconteceu? Macron chegou primeiro, né? Macron chegou primeiro. Me parece que veio um vácuo e vamos chegar junto nessa região. Então, pessoal, é muito importante lembrar disso. O Oriente Médio perdeu importância energética, objetiva, direta para os Estados Unidos, tá? Mas mantém o Oriente Médio importância estratégica de parcerias para um mundo que se desenha muito mais complexo daqui para frente, né? Muitíssimo mais complexo. Então, realmente, a situação é totalmente diferente. E, por último, né, eu queria, para o próximo slide, né, a gente entender isso. Por últimos, né, a gente precisa entender essa relação. Recentemente, há uma controvérsia enorme com as questões das águas territoriais, né? Ainda mais numa região como essa, né? A gente tem que lembrar de um acordo, o Acordo da Jamaica, o Acordo de Montego Bay, né? Que define os limites de águas territoriais do mundo. Poxa, gente, é tão difícil, né? Eu lembro que quando estava nas vésperas da pré-sal, os americanos contestavam os limites brasileiros, né, da plataforma continental, do mar territorial brasileiro. Até aconteceu uma coisa meio sui generis, né? No meio de uma reunião, eu não entendo muito bem dos trâmites burocráticos da ONU, mas no meio de uma reunião os Estados Unidos contestou que o Brasil estava querendo mais águas territoriais do que era necessário. Mas, meu Deus do céu! Os Estados Unidos brigaram, até que o secretário da reunião disse assim, peraí, só pode brigar quem tem águas contíguas, né? Vocês não têm direito de brigar por isso. Então, realmente, as águas territoriais hoje do mundo se transformaram também num fator de grandes disputas. Nesse ponto, nós não temos disputas, vamos dizer assim, totalmente diretas entre Arábia Saudita e Irã. Mas todos os aliados sauditas nessa região, né, do Golfo de Omã, né, na região do Estreito de Hormuz, toda essa região, os sauditas e os iranianos estão passando, com certeza, por um processo de afincar, né, fortalecer as suas posições nessa região e aqueles territórios que eram pendentes, tentar uma solução o mais rápido possível. Isso, para nós, realmente é muito importante, porque nós devemos lembrar que, apesar de os Estados Unidos não precisar desse petróleo que está saindo daí ainda é importantíssimo em escala mundial. Nós podemos afirmar que cerca de 36%, 37% de todo o petróleo exportado do mundo está saindo dessa região. Portanto, o peso é gigantesco e quem dominar essa área vai ter, com certeza, poderio, capacidade de jogar muito mais forte nas relações internacionais. A gente não pode esquecer que, recentemente, acusações mútuas entre Irã, Estados Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Omã, todos eles em acusações de que a Guarda Republicana Iraniana teria atacado petroleiros, né, que teriam infringido nas águas territoriais iranianas. Gente, eu convido vocês a uma reflexão. Olhando esse mapa aí, você percebe o quanto é difícil, né? Isso aí seria manobrar mais ou menos um... Eu não entendo nada de navio, na verdade, gente, mas o que eu entendo é o seguinte, pegou uma ondinha um pouco mais forte, já ultrapassou o limite de águas territoriais do outro. Então, apesar dos satélites, tudo ter essa tecnologia, ainda existem muitas pendências nessa região. Então, além da questão nuclear, da questão militar, né, e agora essa questão dos domínios das águas, a gente tem outros importantes temas. O próximo, Pamela, por favor. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Eu espero que as perguntas venham e a gente pode, então, sair desse nível só territorial e começar a debater com esses meus colegas que eu estou tão feliz de participar aqui com eles hoje. Muito obrigado, Pamela. Obrigado, Sam, pela oportunidade. Vou passar a palavra para a professora Monique agora. Olá a todas, a todos. É um prazer, espero que estejam me ouvindo, é um prazer participar de mais uma atividade do Integre. Eu estava brincando que eu me sinto praticamente móveis e utensílios, participei do FERESP ano passado, em São Paulo, foi muito bacana
e também do ERI Rio, e eu fico muito feliz em ver a programação de todos os eventos sempre dedicando um espaço para o Oriente Médio, né? Uma região que é complexa, fascinante, que o Brasil tem relações históricas, né? Essa mesa, inclusive, é composta, né, com pessoas que têm ancestralidade ligada à região, e que talvez esse tenha sido, né, um movimento inicial da gente estudar, né? E Sam tem, pelo que eu entendi, né, background libanês, o James tem background armênio, eu tenho background judaico, mas eu acho que o que é absolutamente fascinante é que todos nós seguimos pela carreira acadêmica, e eu fico muito feliz que eu nunca dividi mesa com os dois, então muito obrigada pela oportunidade também. Já foi feito um panorama geral, muito bem feito pelo Issam. O professor James já levantou algumas questões pontuais, a questão nuclear, né, a questão ali das águas territoriais também. Eu vou trazer um pouquinho, a minha proposta aqui é trazer esses acordos de normalização que acabaram de ser, enfim, assinados de alguma forma, né, entre Israel, os Emirados Árabes e Bahrein, para a partir daí também focar como esses acordos, na realidade, reforçam uma nova organização geopolítica na região. Então, eu vou pedir para a Pamela gentilmente compartilhar o PDF, porque eu acho interessante para organizar a minha fala e tentar ficar no tempo previsto, né? Senão a gente é tanta coisa, uma região tão fascinante. Então, Pamela, por favor, vou te pedir para botar o meu PDF, e aí eu vou tentar desenvolver, e nós, judeus, estamos aqui na época das grandes festas, né? Passamos pelo Rosh Hashanah, temos o Yom Kippur domingo, e tem uma tradição judaica de sempre terminar, né, responder uma pergunta com outra pergunta. Então, eu vou provocar vocês no final. Bem, eu começo aqui com uma imagem justamente da Iriat Tel Aviv, da prefeitura de Tel Aviv, recentemente, com a bandeira dos Emirados. É bastante simbólico isso, né? Enfim, a maior cidade, talvez a cidade... Jerusalém, obviamente, tem um peso importante, mas é uma cidade de enorme importância em Israel, justamente festejando ali. Eles já tinham homenageado alguns dias antes a explosão no Líbano também, mostrando uma solidariedade ali, né, com uma bandeira na janela, né? E é bastante interessante porque é bastante simbólico o que a gente está vendo. Acho importante ressaltar isso, né? Alguns colegas, o próprio jornalista Guga Chakra, né, chamaram a atenção que não são acordos de paz, os tratados de paz, né, de fato têm que ser tratados com os países fronteiriços e, sobretudo, a solução da questão palestina é essencial, mas essas normalizações, elas indicam algo muito importante. Então, aqui nessa questão geopolítica da região, falando de Arábia Saudita e Irã, eu acho interessante trazer essas articulações dos países árabes do Golfo com Israel no tabuleiro regional e pensar em que medida essa pode ser uma possibilidade de uma paz mais aquecida. Por favor, Pamela, pode passar o slide? E está bem pequenininho aí, então deixa eu colocar aqui o que eu acho interessante de ressaltar, antes de mais nada, na história do Estado de Israel, sobretudo, a figura atual do Benjamin Netanyahu, né, um líder que já passou o tempo do Ben Gurion, que foi o pai fundador de Israel, e que é uma figura muito importante na política. Não estou dizendo que eu gosto ou desgosto, acho importante quando a gente tenta olhar, né, a fazer uma análise e ressaltar o papel do Benjamin Netanyahu. E o que é interessante é que essa assinatura, quer dizer, esses acordos, sobretudo com os Emirados e com Bahrein, em que medida a gente pode olhar para eles como um feito honesto, como de fato um político, depois de tanto tempo no poder, olhando para a região, né, pensando de fato numa solução a longo prazo, ou se é uma jogada para distrair dos problemas legais e da péssima gestão da Covid que ele está passando, né? Benjamin Netanyahu, eu sempre reforço isso, é um cara que estudou no MIT, ele fez parte da Sayeret Matkal, que é da elite militar das Forças Especiais de Israel, o irmão de um grande herói israelense, que é o Yonatan Netanyahu. Então, ele, né, mesmo como político, ele tem um papel muito importante, né, na criação do tal do ecossistema de inovação, do Startup Nation. Então, é uma figura que a gente tem que olhar, né, com a sua relevância, mas nesse exato momento ele está saindo muito mal em duas questões, né? A primeira questão é justamente, ele está com uma série de processos, em que medida ele está fazendo articulações políticas para se livrar
de vários processos, e isso é bastante questionável, né, numa situação, num país, né, democrático, e sobretudo com a Covid, um país cheio de prêmio Nobel, medalha Fields, Startup Nation, um monte de solução, é o primeiro país desenvolvido, né, e Sam, a gente tem que perceber que a região também tem países, né, no caso de Israel, que integra a OCDE, que está entrando no segundo lockdown, e um lockdown muito, muito severo, e está gerando uma série de problemas. Por quê? Por um lado, os manifestantes que estão indo semanalmente à casa, né, à porta do Bibi, chamá-lo de crime minister, né, a princípio estão cerceados do seu direito de manifestar em função do lockdown. Os ultra-religiosos, né, a gente está no período, justamente como eu comecei aqui, das grandes festas judaicas, a gente passou Rosh Hashanah, Yom Kippur, depois tem Sukkot, Simchat Torah, e uma das essências do judaísmo justamente é ter minyan, ter um mínimo de 10 pessoas para rezar junto. Isso reforça um sentimento comunitário e estão proibindo esses grupos, a princípio. Há razão nisso tudo, né? Então, para a gente ver a complexidade de um líder que sempre se vendeu, né, como muito competente, não só os números para um país de 9 milhões de habitantes são muito altos da Covid, inclusive estão falando de hospitais de campanha e tudo mais, e, por outro lado, esse segundo lockdown está impactando também a economia. Muitos negócios já estavam quebrando. Israel, sobretudo Tel Aviv, é uma cidade de muitos bares, restaurantes, uma vida cultural, cinema, teatro, absolutamente impactados, né? Então, a primeira questão da gente levar em consideração é a própria figura, né, do Benjamin Netanyahu, em que medida é uma questão tática imediata ali, né? E eu não sei se vocês lembram da foto em Washington recentemente, estava o Trump e o Bibi e os dois os chanceleres dos Emirados e do Bahrein. Isso já indica, né, chanceler, por que não foram os chefes de Estado dos Emirados e do Bahrein, e estavam sim os chefes de Estado de Israel e dos Estados Unidos, porque tem uma jogada, no caso do Trump também, interna. Uma coisa interessante desses acordos é que a Rua Árabe não reagiu e nem os Estados Árabes condenaram oficialmente os acordos. Foi muito pontual. A Turquia, sim, reagiu, a Rua Turca. Isso é bastante impressionante. Inclusive, os próprios palestinos chegaram a levar uma moção para a Liga Árabe e que não foi adiante. Por que isso é interessante? Não uma coisa interessante da gente ressaltar nessa mudança geopolítica é a força dos Emirados Árabes Unidos. A MBZ, Mohammed bin Zaydan, vem aos poucos articulando um poder regional que talvez as pessoas não estejam tanto atentas, né? Então, a própria Síria, que certamente chamaria para si um papel de criticar, ou a Argélia, né, a Síria precisa de apoio dos Emirados, né, no momento de buscar uma reconstrução. Então, isso é bastante simbólico, o que a gente acompanha, né, por um lado. E a outra coisa que a professora Muna Omran, que é minha parceira no GEPOM, no grupo de estudos de Oriente Médio, ressaltou, e eu acho interessante, porque mesmo quando a gente olha, né, para os países árabes da região, durante muito tempo, né, Issam, o foco era no Levante. A gente falava, sobretudo, o papel da Síria na região, mesmo o papel do Líbano na região. O que a gente vê agora é, sobretudo, o eixo se consolidando na região do Golfo Pérsico. Eu estou mexendo aqui, não estou conseguindo ver. Esses acordos de normalização, é interessante a gente ressaltar que é bem provável que venham outros em seguida, talvez mais rápido do que a gente imagina, né? Oman, Sudão, Marrocos, talvez sejam os próximos, prestemos atenção nisso. E o que isso tudo faz, e aí eu linko um pouco com o que os meus colegas falaram, algumas vezes concordando, às vezes outras não. O que a gente está vendo com esses acordos de normalização é consolidar 3 eixos na região, né? De uma maneira geral, eles escancaram uma aliança que a gente já sabia, né, acontecer por debaixo dos panos entre o Estado de Israel, no caso, os países do Golfo, né, Emirados e Bahrein, mas nada disso teria acontecido sem o mínimo de aval da Arábia Saudita. Né, e o James estava ressaltando aqui, são países que a gente pode identificar, estava tentando achar um nome para esse eixo, né? O outro eixo a gente vai chamar ou de crescente xiita, ou de eixo da resistência, né? Esse eixo é os que chamam de amigos dos Estados Unidos, os outros, Southern Camp, depois a gente escolhe o nome para eles, mas é bem interessante porque esses acordos ressaltam que todo mundo já sabia há muito tempo que já existia uma articulação, não porque se amam, no primeiro momento, mas porque a percepção crescente, sobretudo nos últimos anos, que o Irã
é a grande ameaça, né? Justamente como o Issam chamou a atenção da gente aqui, né? A forma como o Irã se organizou, né? Seja com o Hezbollah, seja com o Iraque, seja com a Síria, né? Em que medida os alauítas, né, têm uma ligação com os xiitas, com os Houthis, a forma como esse país, né, criou um projeto político bastante impressionante na região. Israel e os países do Golfo, sobretudo, e o Egito também, entendem isso como uma grande ameaça. Tem um terceiro eixo que fica por fora, mas que a gente tem que prestar muita atenção, que é justamente a Turquia, o Catar, com a Irmandade Muçulmana, né? A Turquia, que tem relações com Israel desde 1949, tem embaixada, é o primeiro país muçulmano a reconhecer o Estado de Israel, eu morei na Turquia também, que chamar embaixador de volta é bastante impressionante, porque isso impacta num jogo político importante. E, sobretudo, quando a gente olha para esse eixo aí, que a gente ainda não descobriu qual é o nome, né, vamos chamar de amigos dos Estados Unidos, eu acho que é importante a gente entender que não é qualquer Estados Unidos, tá? São republicanos. Eles tiveram problemas, tanto o Bibi quanto o MBS, sobretudo, mas a região como geral tem problemas com os democratas, sobretudo com o Obama, com o James trouxe aqui, né, a questão do acordo com o Irã. Isso foi muito mal visto, prestemos atenção. E o que a gente vê também com esses acordos de normalização, eles acabam com a primazia da questão palestina na região. Eu, Monique Sorachevsky-Goldfeld, acho que a solução da questão palestina é essencial para os palestinos, é essencial para os israelenses, é essencial para a região como um todo. Não estou falando que, né, o que eu acho é isso, mas o que a gente analisa em termos geopolíticos, e esse silêncio da rua árabe, o que a gente viu, é que justamente há uma percepção de que essa questão ela perde a centralidade porque o inimigo maior é justamente a contenção do Irã, embora a narrativa dos Emirados tenha sido o Bibi prometeu parar com as anexações, como se isso, no final das contas, tenha sido até algum lado positivo para os palestinos. O que eu acho interessante da gente prestar atenção nesses acordos, e que a gente pode pensar esse Oriente Médio que está mudando as articulações, é que a gente talvez possa pensar numa paz aquecida. Israel tem paz com o Egito, desde 79, mas eu mesma mochilei no Egito nos anos 90, eu não podia falar que eu estava vindo de Israel, né? Sempre foi muito fria, era um pouco uma coisa para... Hoje isso está se aquecendo justamente em função das mudanças geopolíticas. A Jordânia é a mesma coisa, né? Então, por isso que eu falo uma paz mais aquecida, no sentido de, praticamente, a gente já está percebendo questões palpáveis. Já tem acordos justamente de pesquisa sobre a Covid. Na Israel tem instituições de ponta de pesquisa, os Emirados também vêm investindo nesse sentido. Há um grande projeto, praticamente já estão pensando em voos e tudo mais no âmbito do turismo, ao que parece, da Israel Air. Não sei se alguém aqui já foi para Israel, sabe que o lugar mais importante para os israelenses é o Natbag, é o aeroporto, né? Eles precisam sair, eles iam muito para a Turquia, por exemplo. Tenho para mim que, de fato, vai ser uma rota interessante, não só como hub, como de fato, não sei se alguém já... Toda vez que eu vou para... Toda vez, né? China, Singapura, né? Os Emirados têm... são um grande hub. Já aconteceu o programa de TV em comum, né? Um estúdio em Jerusalém, linkando com outro em Manama, outro em Dubai, isso é bem interessante. Já estão sendo adiantadas, sobretudo por parte dos Emirates, negociações sobre proteção de investimentos e afins. Então, prestemos atenção nisso, e eu quero chamar a atenção de dois casos, James, que eu acho que talvez você nem conheça, mas é interessante. Eu vou pedir para a Pamela passar o próximo slide, que é o seguinte: pode ser que seja uma paz mais quente, mais aquecida, e tem um projeto que por isso que eu falo que a coisa agora só escancarou. Existe um projeto que saiu na mídia israelense em 2017, que se chama Tracks for Regional Peace. O que é essa ideia? É linkar o porto de Haifa, aqui no norte de Israel, eu morei em Haifa, uma cidade de uma larga presença árabe, até a região de Beit Shemesh, aqui já tem uma ferrovia, passaria pelo território jordaniano, e é bem interessante, porque Israel seria um land bridge, né, uma ponte terrestre, a Jordânia um Regional Transportation Hub, fazendo da Jordânia, né, um hub regional, e chegando justamente, passando pela Arábia Saudita, o Golfo, chegando a Oman. Isso é interessante porque seria uma forma dos países do Golfo chegarem ao Mediterrâneo, né, para mercadorias e gente também, né, navios e tudo mais, encurtar aqui essa rota, e também, como o James mostrou muito bem, é uma forma de bypassar os muitos problemas existentes aqui, quem sabe talvez um pipeline,
seja no Estreito de Hormuz, seja em Bab al-Mandeb, e também a guerra na Síria, né, que traz complexidade aqui. Então, isso já vem sendo falado, o ministro dos Transportes de Israel divulgou isso, foi até meu amigo Gabriel Paciornik que me chamou a atenção outro dia, e é bem interessante se vocês procurarem esse projeto. Então, não estariam pensando um projeto desse porte se já não tivessem articulações por trás dos panos, né? É interessante porque, sim, pode ser uma possibilidade dele, se esse projeto de fato decolar, de incluir os palestinos e, né, trazer algum benefício. E os árabes israelenses, imagino que vocês saibam, além dos palestinos, né, nos territórios ocupados da Cisjordânia e de Gaza, 20% da população israelense é árabe, né? Tem beduínos, tem drusos, tem árabes cristãos e árabes muçulmanos, né? Eles sempre se ressentiram, apesar de ter paz com a Jordânia e com o Egito, né, de ter uma dificuldade em circular pela região. Então, isso pode ser bastante interessante. Então, prestem atenção nisso, né? Em que medida, mais do que ser usado, como está sendo usado politicamente nesse contexto, né, dos problemas do Bibi e tudo mais, pode ser, né, que tenha algum benefício regional. Um outro projeto que eu não sei se vocês estão atentos, é bem interessante, é um projeto do MBS, que é o príncipe saudita que de fato está governando, né? O rei da Arábia Saudita é o rei Salman. O MBS é um dos caras mais complexos, acabou de sair uma biografia dele que eu devorei, que é o do Ben Hubbard, eu recomendo muito. É um cara muito complicado, mas ele está querendo trazer uma nova narrativa para a região. Dificilmente eu acho que a Arábia Saudita assine esse tratado de paz, porque justamente o rei Salman foi uma figura importante, né, na causa palestina, mas para o MBS, a questão palestina não tem tanta relevância e a percepção dele que a questão é conter o Irã. Não há dúvida que a forma como ele se articula na região, a própria guerra do Iêmen, que aconteceu de uma maneira muito intempestiva, com muitas críticas internas na própria Arábia Saudita, é bem interessante. Mas o MBS tem um projeto que em árabe a gente vai chamar de Niyum. Imagino que vocês saibam que em árabe não existe nem nem ó, né? Então, o meu nome em árabe é Munique. Se chama Niyum, mas o Niyum seria Neo de novo, Mustakbal, futuro, né? E é um projeto de uma cidade, de uma smart city saudita no Mar Vermelho, aqui vocês estão vendo, e é bem interessante, não sei se dá para ver aqui, mas é bem perto da cidade de Eilat. Eu morei em Eilat, é uma cidade na tríplice fronteira com Aqaba e com Taba, justamente a cidade que Israel sai para o Mar Vermelho, então, né, bastante perto de Israel, em que aparentemente empresas israelenses e tecnologia israelense já estejam sendo aventadas, né? Então, olha só, nesses projetos regionais, esses dois casos são bem interessantes da gente prestar atenção para onde vão, no sentido de que podem sim consolidar, mais do que ser uma coisa, né, declarada de uma articulação regional, e isso tem a ver justamente com a contenção ao Irã, né, esse eixo que se organiza. Vamos para o último slide, por favor, Pamela. Eu vou aqui, judaicamente, lançar perguntas para vocês. Uma coisa interessante que eu acho que, eu não sei qual dos dois colegas tinha ressaltado, né, que durante muito tempo, até 79, o Irã se dava bem com Israel, né? Isso era chamado de doutrina da periferia. A doutrina da periferia conectava os países não árabes da região, a Turquia, o Irã, Israel e, por vezes, a Etiópia, né, articulando ali. O que a gente está vendo hoje é muito ao contrário, né? O Irã está num eixo, a Turquia está num outro. Prestemos atenção em que medida o Irã e a Turquia podem sim se aproximar, isso é bastante temeroso, mas o que a gente está vendo hoje é justamente se Israel se articulava com esses outros dois grupos, né, com esses países, para conter os árabes, agora é o contrário, né? A articulação com os países, sobretudo, eu coloquei ele doutrina do centro, não sei, ainda não tem, o negócio está acontecendo, a gente ainda não tem nomes. Será se esse acordo vai favorecer o Trump de fato? Isso é bastante interessante porque teve o precedente no passado do Carter, né, que intermediou a paz entre o Egito e Israel, e no ano seguinte não foi reeleito. Então, né, prestemos atenção nisso. Eu lancei essa pergunta para o Najad Kuri, que é meu parceiro de GEPOL e saca tudo de Golfo, porque pode ser que a Arábia Saudita também corra para normalizar as relações com Israel, talvez dando mais, né, porque o Trump está falando, mais 8 podem vir, e se a Arábia Saudita, né, ativar relações com Israel, realmente é um turning point. O Najad acha muito complicado por conta do Khashoggi, do caso do Khashoggi, depois a gente pode falar
sobre isso, mas prestemos atenção. Mais uma vez, que eu quero ressaltar que essa articulação desses países não é com qualquer Estados Unidos, né? É com os republicanos. Eles não estão afeitos a um governo democrata porque acham que contemporizam com o Irã. Acho fascinante, porque às vezes a gente vê na mídia dizendo que Emirados Árabes e Bahrein são estados sunitas moderados. Eles são bastante complicado se a gente vê onde eles se articularam, em quem eles apoiaram, sobretudo na guerra na Síria, né? Bem, de qualquer forma, se o lado econômico das relações integrar, isso já falei para você, né? Os palestinos, como declara esse Tracts for Regional Peace, pode ser que traga paz de fato, né? Não sei, não tem. Eu termino judaicamente com um monte de perguntas aqui, mas torcendo aqui pela Salam, pela Peace, pela Shalom. Gente, obrigada, aí eu fico aí à disposição para a conversa. Obrigada, Pamela. Eu acho que a Pamela agora organiza as perguntas, ou tenho mais tempo, é isso? Tem tempo? Bem, ela... apareci aqui. Isso. Vou organizar as perguntas. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelas excelentes explanações. E trouxeram perguntas... Pamela. Oi. Oi. Desculpa, eu posso fazer pequenos comentários, por favor, em relação às falas dos dois? Claro. Antes das respostas? Eu só queria complementar uma das falas do professor James, que eu achei muito legal, né? Apesar do petróleo já ter perdido um pouco, né, do seu valor geopolítico, principalmente pela exploração do xisto, né, nos Estados Unidos, professor, mas lembrar que, se eu não me engano, enquanto o preço do barril estiver abaixo ouvi falar dos $30 ou algo assim, já não é mais tão rentável, né, a exploração do xisto nos Estados Unidos. E o Oriente Médio ele acaba entrando em planos em até escalas maiores até para os Estados Unidos, na agenda dos Estados Unidos, né? Como foi no caso da União Soviética, por exemplo, que muitos assessores políticos de segurança dos presidentes norte-americanos, como Brzezinski, o Kissinger, o Spykman, né? Eles viam a necessidade de controlar a região do Oriente Médio na estratégia de contenção da União Soviética, né? E isso continua até os dias atuais, não com a União Soviética, mas agora com a Rússia, né? Que é uma importante frente de batalha entre ambos, né? Isso a gente vê quase que diretamente, o exército norte-americano e o russo se chocando nas ruas da Síria, né? E sobre a fala da professora Monique, eu achei muito interessante quando ela lembrou que esses acordos não ocorreriam sem o sinal verde da Arábia Saudita, né? Pessoalmente, eu considero que foi uma jogada saudita para não gerar constrangimentos, né? Junto ao mundo muçulmano, principalmente. Onde a Arábia Saudita é o grande líder, né, desse mundo, não só do mundo muçulmano, mas do Oriente Médio, e poderia gerar muitos questionamentos essa liderança, né? Lembrando que o Mohammed bin Salman, que chegou para modernizar a Arábia Saudita, né, ele já liderava a ofensiva saudita no Iêmen, né? Então, trouxeram esse cara para modernizar e amenizar as tensões regionais, né? Não, então era isso, eram esses comentários pontuais, assim, que eu queria fazer, mas parabéns de novo aos dois, eu gostei muito das apresentações. Obrigado. Obrigada, Issam. Bom, eu vou fazer as perguntas, eu acredito que os três possam responder. A primeira é uma questão de bibliografia. Se algum site de notícias com foco nas questões de Oriente Médio e dicas de bibliografia sobre o assunto. Eu posso começar? Eu particularmente, eu posso indicar o que eu sigo. Existe uma plataforma chamada Al-Monitor. Eu não sei se eu escrever aqui aparece, mas é Al-Monitor, The Pulse of Middle East.
É uma plataforma que você tem informações, são jornalistas de ponta, turcos, israelenses, palestinos, e eles agora criaram um podcast também. Então é bem interessante porque ele congrega a região como um todo. Quem tem interesse específico sobre Israel, eu recomendo o jornal Haaretz. Né? E uma coisa boa nesse período mas com muitas aspas, nesse período que a gente está descobrindo esse mundo virtual, é que a gente tem instituições como, por exemplo, vou escrever aqui, o MEI, que é o Middle East Institute, ou o BESA Center, que é o Begin, vou escrever só um segundo, Begin Sadat Center da Universidade de Bar-Ilan, não sei se isso está aparecendo para todo mundo. E eu tenho conseguido assistir lives quase que semanalmente, enfim. Então, é uma forma interessante daqui do Brasil, todo mundo usando o Globês, né? No inglês aí é a língua que nos faz acessar. Quem tiver hebraico, árabe ou turco, aí depois eu posso dar outras dicas mais detalhadas. Mas eu recomendo muito o Al-Monitor por ser geral, tá? Bibliografia geral em português não tem nada, mas eu vou indicar assim, o Cleveland e o Banton, que é o History of Modern Middle East, que é o que a gente usa normalmente, que a gente chama Oriente Médio 101, né, introdução à região, porque tem capítulos de cada coisa. Depois tem uma bibliografia muito detalhada, dependendo do interesse, eu posso aprofundar. Amigos. Eu acho que o Al-Monitor você cobriu tudo perfeitamente. É a melhor fonte, você pega os autores, chega nas fontes, é perfeito. Para quem está buscando informações. Me ouvem? Desculpa. Então, eu tenho duas fontes que pessoalmente gosto bastante, mas que não são regionais, mas que acaba integrando vários analistas internacionais, são a Asia Times, né, que é um jornal que eu gosto bastante, e o Global Research, que é outro site que acaba agrupando esses analistas super qualificados para fazer análises de assuntos contemporâneos do Oriente Médio. Excelente, eu anotei aqui as indicações, também depois a gente passa para os congressistas. Eu acho que por conta do tempo eu posso anexar as perguntas e aí vocês vão respondendo tudo junto? Uhum. Pode ser? Bom, tem uma pergunta do Tomás Tavares, que é o quanto o novo acordo assinado entre Israel e Emirados Árabes e Bahrein deixa o Irã isolado politicamente na região e quais os próximos passos que podemos esperar do Irã nesse sentido. E a outra também é sobre do José Bruno, que fala, nessa semana o Fatah e o Hamas anunciaram que seriam futuras eleições legislativas, em resposta aos acordos de Israel. Até que ponto as disputas com o Irã podem influenciar a questão da Palestina? Bem, eu acho que elas vêm para mim primeiro, eu vou responder rapidamente, né? Eu acho que quando tiveram, né, quando houve a divulgação dessas normalizações, né, algo raro aconteceu, Hamas e Fatah, né, se uniram na resposta comum, né, de facada nas costas, né, de traição, de chamar embaixador, no caso da Autoridade Nacional Palestina. Então, eles estão buscando algum grau de articulação, no caso desses dois grupos palestinos. A gente tem que lembrar que o Hamas domina Gaza, né, e que o Fatah domina a Cisjordânia, que é uma coisa bastante complicada. O que eu acho interessante, eu sempre falo isso, que o conflito Israel-Palestina, ele é muito usado internamente para ambos os grupos. Se você tirar o conflito com os palestinos, Israel dentro quase que tem guerra civil. Aliás, preste atenção nisso nesse momento. E os palestinos muito divididos. Então, prestemos atenção como é que vai se dar essa articulação regional e essas eleições, né? Bem, os acordos reforçaram justamente isso, uma tentativa de isolar o Irã. Ao que me consta, né, ele não está, muito pelo contrário, mantém o seu papel, né, com o Hezbollah muito forte na região. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção é a Turquia se aproximando do Irã. A Turquia está muito incomodada e ela tem uma narrativa islamista, em que ela compete com a Arábia Saudita, né? A Turquia foi sede do Império Otomano, do Califado até 1924. Prestem atenção nessas articulações do Erdogan em relação à Hagia Sofia.
e tudo mais. Eu iria um pouco por aí, vou deixar os colegas ressaltarem sobre a questão geopolítica. Quem vai, Sam? Oi, desculpa, eu tinha deixado a palavra para o professor James, mas eu acho que a grande diferença foi como a própria professora Monique já tinha falado durante a apresentação, eram acordos que já eram conhecidos pelos analistas, né, de geopolítica, de segurança, mas que a diferença é que vieram à tona, né, saíram a público agora. Então, é claro que os grandes estrategistas iranianos, os assessores do governo já sabiam disso há muito tempo, né? E é que era questão de tempo mesmo para que se publicasse essas informações. Mas foi uma derrota política muito simbólica, claro. Não só ao Irã, né? Mas a qualquer tipo como pode dizer, qualquer tipo de movimento pan-arabista na região ou de resistência, né, contra Israel ou a existência de um Estado judaico no Oriente Médio. É isso, professor James. Eu acho que existe realmente um problema de isolamento do Irã. O Irã vai ter que contar com uma estratégia muito mais sofisticada para poder sair desse isolamento. Não podemos esquecer que existe um bloqueio econômico em curso muito pesado, que dificulta a situação no Irã. Então, eu somo a essas brilhantes análises, tanto de Sam quanto da Monique, eu somo uma questão muito importante, a situação interna do Irã, né? Vamos olhar para a situação interna do Irã, os grupos ainda existem fraturas entre os grupos políticos e vai depender muito de como essa articulação dos países árabes com Israel evoluir. Se isso for esgoelar mais ainda o Irã, eu temo por uma saída mais radical, né, uma saída mais a Ahmadinejad e outros, né? E se for uma articulação um pouco mais globalizante ou pensar de uma forma um pouco mais de multipolaridades, eu acredito que o Irã possa, sim, achar um caminho aí. Mas está em curso, sim. E eu acrescento Monique, um outro personagem, nosso querido amigo Vladimir Putin, né? Que também tem um jogo aí por trás da região e que precisa ser muito bem analisado. Realmente é muito interessante isso. Bom, como acho que temos o tempo escasso, lamentavelmente escasso, que as informações foram excelentes, só comentários que foi muito esclarecedor essa mesa, então acho que vamos encerrando por aqui, mas antes de mais nada eu gostaria de agradecer imensamente em nome do FERESP pela presença de vocês, eu acho que, como eu disse, foi muito esclarecedor, então sigam o GEPOM nas redes sociais, sigam também o professor James, e Sam, se quer deixar também suas referências de redes sociais também, pode falar. É bem fácil, está aqui meu nome. Então é isso, pessoal, muito obrigada, também obrigada àqueles que participaram, até mais. Muito obrigado. Tchau.